Fala galera, eu sou o Mo e se você tá acompanhando a off-season da NBA aqui no Rebodunk, você tá sabendo que o Kevin Durant solicitou uma troca, a saída dele do Brooklyn Nets. E tá sendo cogitado aí muitas equipes, porque ninguém chegou a um veredito aí nessa negociação. Mas uma das equipes foi o Golden State Warriors, ou seja, a volta do Durant pro Warriors. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre essa possível troca e o que envolveria pro Warriors e pro Kevin Durant essa saída dele. Mas antes da gente ir pro episódio, como sempre, eu vou pedir para você olhar no botão aqui embaixo, ver se você tá inscrito e se não tiver, já clicar nele para se inscrever e não perder nenhum episódio de NBA aqui do Rebodunk, e também para você considerar clicar no botão aqui de seja membro, se não no botão no primeiro link da descrição, para se tornar um membro do Rebodunk, ajudar com que esse projeto continue existindo, e também para entrar no nosso grupo do Telegram do Rebodunk para trocar muita ideia de basquete e principalmente sobre a NBA. Mas bora lá falar sobre essa questão do Kevin Durant. Como todos sabem, né, antes da abertura da Free Agency, ele chegou pro dono do Brooklyn Nets e falou que ele queria ser trocado, que ele não queria mais fazer parte da equipe por tudo que aconteceu, né? Toda a loucura do Kyrie Irving, o time não indo pra frente, o Harden saiu do Houston, veio, e aí depois foi embora pro Philadelphia 76ers, agora veio o Ben Simmons, que já não jogou a temporada passada, pela questão de lesão, pela questão de confiança. Tá uma bagunça esse Brooklyn Nets, a gente não pode negar isso. Por isso, né, todos esses motivos fizeram Kevin Durant pedir essa troca. E vários times foram cogitados. Diz uns jornalistas que ele falou que gostaria de ir pro Phoenix Suns ou pro nosso Miami Heat, que seria maravilhoso. Só que nessa troca, fazendo um parênteses aqui, nessa troca não é só o Kevin Durant que chega e fala, eu quero ir para aquele time. O modelo de contrato dele, o Brooklyn Nets tem que aceitar. Então tem que ser bom pro Kevin Durant e ser bom pro Brooklyn Nets, eles têm que aceitar a troca. Voltando agora, além de Phoenix Suns e Miami Heat, outros times foram cogitados. Portland Trail Blazers, o Toronto Raptors foi outro time bastante cogitado, Memphis Grizzlies e um último time que vem agora na boca de todo mundo aí dos jornalistas da NBA. Não tá tão relevante assim a conversa sobre esse time, mas ele tá sendo cogitado também, que é o Golden State Warriors. Ou seja, o Kevin Durant voltaria pro Warriors, que ele foi 2 vezes campeão e ganhou 2 MVPs de finais. O Kevin Durant ficou 3 anos no Golden State Warriors, chegou a 3 finais, que foram nas temporadas de 2017, 2018 e 2019. Nas temporadas 17 e 18, ele foi campeão com o Golden State Warriors contra o Cleveland do LeBron James. Já na temporada 19, contra o Toronto Raptors, ele não jogou por conta de uma lesão, assim como o Klay Thompson. E o Warriors perdeu pro Toronto Raptors de Kawhi Leonard, Kyle Lowry, Van Vliet e toda essa galera aí do Toronto Raptors, que mais da metade já não tá lá mais, né? Essa questão do Kevin Durant agora, voltando ao tema do episódio, dele ser cogitado a ida pro Warriors ou não, eu já vou adiantar aqui que eu acho quase impossível disso acontecer. É lógico que pode acontecer, porque a gente não esperava que o Kevin Durant ia solicitar essa saída do Brooklyn Nets e aconteceu. Mas aqui, pelo histórico, por tudo que tá acontecendo, a chance dele ir pro Golden State Warriors é quase zero. Primeiro porque, lembra que a gente falou que o Brooklyn Nets e o Kevin Durant tem que aceitar essa troca? Pro Brooklyn Nets seria até bom se a troca envolvesse Andrew Wiggins, Jordan Poole, picks do draft e outras questões ali, até um ou outro jogador para vir e eles mandarem somente o Kevin Durant. O problema disso é que se o Golden State Warriors fizer isso, eles são malucos. Vai mandar o Jordan Poole, o Andrew Wiggins, um monte de pick do draft, talvez mais jogador, para trazer o Kevin Durant de volta. O Warriors acabou de ser campeão, acabou de provar que eles não precisam do Kevin Durant para serem campeões. Então não tem sentido o Golden State Warriors mandar jogadores, ainda mais o Andrew Wiggins e o Jordan Poole, que foram essenciais para esse título, mandar para o Brooklyn Nets para trazer o Kevin Durant e todas as coisas. É lógico, o Kevin Durant é um dos melhores jogadores da história da NBA. É lógico que ele é indispensável. Mas por toda a questão extra-quadra, todo o burburinho, toda a história que vem por trás do Kevin Durant na volta dele do Warriors. Então pro Warriors, para mim, não tem sentido. E pro Kevin Durant,
tem menos sentido ainda. Mas não tem, olhando o lado do Kevin Durant, não tem lógica nenhuma pra mim essa troca. Porque, olhando na minha opinião, o Kevin Durant ficou com o ego ferido do Golden State Warriors ganhar o título sem ele. Porque muito se falava, ah não, a história, o legado né, a palavra que a NBA adora, o legado do Stephen Curry, do Klay Thompson, do Draymond Green, dos Splash Brothers, desse trio aí do Warriors, tá manchado, porque eles só ganharam 3 títulos, porque o Kevin Durant foi pra lá e ganhou 2 títulos. E também do lado do Kevin Durant, ele só ganhou 2 títulos da NBA e foi MVP de final, porque ele se juntou a um time campeão, a um time que já tinha Draymond Green, Stephen Curry e Klay Thompson. Então dos dois lados tinha essa mancha. E aí, o Golden State Warriors foi campeão agora sem ele. Então, pro lado do Golden State, tirou um peso de uma narrativa que muitos jornalistas, a mídia, sempre falavam sobre isso que a gente acabou de comentar, essa questão com o Kevin Durant. Com esse título agora de 2022, tirou isso das costas. Qual é a lógica do Warriors trazer o Kevin Durant depois de tirar esse peso das costas dessa narrativa? E pro Kevin Durant também, agora o peso nas costas está do lado dele. Ó, o Golden State Warriors lá, que a gente ficou falando que ganhou o título porque você foi, e te criticando também porque você foi para um time campeão, eles ganharam um título sem você, tá? Agora é a sua vez, Kevin Durant. Então agora a bola, o peso nas costas, né? A bola tá do lado do Kevin Durant. Ele que tem que se virar agora, ir para um outro time ou ficar no Nets, que isso é uma possibilidade, tá? O Brooklyn Nets não querer a troca dele e fazer ele ficar lá. Então, ou ele vai para outro time ou fica no Nets e ganha um título sem a galera do Golden State Warriors. Então, eu acho que isso mexeu no ego do Kevin Durant, sem dúvida, tanto que ele nem cogitou, ele cogitou Miami Heat, Phoenix Suns, outras equipes, ele nem cogitou Warriors, é mais a mídia, jornalistas que estão cogitando essa possibilidade, mas pra mim, fechando aqui, pro lado do Kevin Durant, não tem lógica nenhuma ele ir pro Warriors. Pro lado do Warriors, não tem lógica nenhuma acontecer essa troca. Talvez pro Brooklyn Nets seja bom, porque eles mandariam Kevin Durant e ganhariam aí picks do draft, Andrew Wiggins, Jordan Poole. Pro Brooklyn Nets seria bom, mas pra Warriors e Durant não tem lógica. Então é isso, solta o dedo no like aqui se você gostou desse episódio. Não se esquece de conferir aqui embaixo, ver se você tá inscrito e já clicar, se não tiver, já clicar no botão para se inscrever no Rebodunk e considerar também seja um membro. Clica aqui embaixo, se torne um membro do Rebodunk para entrar no nosso canal do Telegram e trocar muita ideia sobre basquete. Então é isso, valeu, falou!